Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui gravando um vídeo com o finzinho da matéria do corte para a prova ângulo que ficou faltando, porque como não tivemos aula essa semana por conta do feriado e na próxima já é a prova ângulo, então eu deixo esse finzinho que é referente à Guerra Civil Espanhola. Então o que a gente está estudando agora? A gente estudou que são as matérias para a prova ângulo. A gente estudou o período entre guerras, né, a crise da Bolsa de Nova York, a ascensão do fascismo. E aí, na aula passada, a gente chegou até, deixa eu só colocar aqui, os caminhos percorridos por Hitler e Mussolini na expansão de territórios, na conquista de territórios, quebrando ali as imposições do Tratado de Versalhes, sobretudo para a Alemanha, de se militarizar, de conquistar outros territórios. Isso tudo fazia parte do projeto nazista, fascista, de conquistar diversos territórios europeus, né, de expandir o seu poder. Isso tem a ver até com o princípio fascista que eu já falei para vocês. E tudo isso foi acontecendo e as outras potências, aquelas vitoriosas da Primeira Guerra, viram esse avanço nazifascista e foram fazendo vista grossa, demoraram muito para tomar uma atitude, então também tiveram responsabilidade sobre isso, porque estão vendo a Alemanha fascista, no caso nazista, a Itália fascista crescer e expandir seu poder, quebrar os acordos que foram estabelecidos, sobretudo no Tratado de Versalhes, e ampliar seus territórios. E para essas potências como Inglaterra, França, era menos pior o nazismo e o fascismo do que um avanço do comunismo. Então é um momento que está tendo aí a disputa entre o socialismo e o capitalismo. Então a preocupação dessas nações europeias estão mais voltadas para um possível avanço do socialismo e do comunismo do que do fascismo. Então elas sim também foram responsáveis pelo crescimento do fascismo nesse sentido, por não terem feito nada para barrar, digamos assim, ou por terem tomado muito poucas medidas, né, efetivas para que isso não acontecesse. E o que Hitler e Mussolini queriam era provocar mesmo uma segunda guerra para se vingarem, sobretudo Hitler, era esse o desejo. Como eu falei para vocês, o espaço vital é uma característica do fascismo que tem a ver com a expansão do território, de um território de uma nação fascista conquistando outras, né? Então é um expansionismo territorial ligado a uma ideologia fascista. Então aqui em cada um desses quadrinhos, e eu abordei eles com vocês, fala das conquistas fascistas e nazistas da Alemanha e da Itália, em determinados territórios aí do mundo. Fala do pacto de não agressão, né, o pacto soviético, nazi-soviético de não agressão, isso é muito importante também. E agora a gente vai falar da Guerra Civil Espanhola e é aqui que termina a matéria para a prova ângulo. Em 1936, como eu falei para vocês, desde o fim da Primeira Guerra, está crescendo e se difundindo no mundo tanto os ideais socialistas quanto capitalistas. E como eles são opostos, eles começam a disputar entre si. E aí, em 1936, comunistas, socialistas e anarquistas e até liberais espanhóis, todos republicanos, ou seja, defensores da República, uniram-se em uma frente popular para derrotar os fascistas nas eleições parlamentares, porque o fascismo também está crescendo e ganhando o mundo, como eu falei para vocês. Inconformados com a vitória dos republicanos, os fascistas, chamados de nacionalistas ou falangistas, liderado pelo general Francisco Franco e apoiados por alemães e italianos, novidade, tentaram promover um golpe de Estado. Ou seja, quem ganhou as eleições foram os republicanos, mas os fascistas não aceitaram isso e buscaram um golpe, dar um golpe.
A tentativa deu início a um conflito armado que se estendeu até 1939. As alianças políticas realizadas na Guerra Civil Espanhola se repetiram na Segunda Guerra. Embora os republicanos contassem com a ajuda soviética e de voluntários de toda a Europa e até das Américas, faltou-lhes o apoio de países como a Inglaterra e a França, que obviamente não iam apoiar qualquer movimento que tivesse ali a presença do socialismo e do comunismo. Para fazer frente aos fascistas, ou seja, a Inglaterra e a França trariam ali uma ajuda de peso para isso, mas elas cruzaram os braços, preferiram o quê? A instauração do fascismo do que de uma república socialista. O general Franco, então, acaba assumindo o poder com um golpe e se torna um ditador, né? Estabelece na França, na Espanha, uma ditadura fascista que vai de 1939 até 1975. Esse período da história espanhola ficou conhecida como franquista, ditadura franquista. Para Hitler e Mussolini, a Guerra Civil Espanhola foi uma oportunidade para testar novos armamentos que seriam usados na Segunda Guerra, que já estava sendo desenhada ali, né? Plantadas as sementes. Em 1937, ao testar bombas incendiárias, a aviação alemã destruiu a cidade de Guernica, no norte da Espanha. E tem, vou até aproveitar aqui e mostrar para vocês, deixa eu ver se vai aparecer, vou compartilhar aqui, um quadro de Pablo Picasso, chamado Guernica, que reproduz esse acontecimento histórico. Guernica. Esse quadro já caiu em várias provas de vestibulares. É uma obra do pintor espanhol cubista, né? Cubista é um estilo artístico chamado Pablo Picasso. Ele retrata o bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Trata-se de uma das obras mais emblemáticas do artista e foi produzida em 1937, bem quando tudo aconteceu. A obra é essa aqui. Eu não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui. Acho que estão sim. Vocês estão vendo. É essa obra. Então, se isso já cair numa prova, saibam que o contexto que está sendo abordado é um contexto aqui de destruição. Cubismo, obviamente, eu não domino arte para poder falar de forma correta e técnica para vocês, mas Pablo Picasso, ele foi um artista cubista, né? E o cubismo trabalha muito com formas, né, que parecem não fazer tanto sentido, mas que passam uma mensagem. Dá para ver aqui um caos, né? E esse caos está relacionado à destruição que ocorreu na cidade de Guernica, na Espanha, que foi bombardeada por nazistas em 1937, no contexto da Guerra Civil Espanhola. Então, meu povo lindo, a gente termina aqui, né? Vou aproveitar para fazer esse exercício com vocês e a gente termina. Observe a caricatura a seguir, ela se refere à Guerra Civil Espanhola. Então, a gente está vendo aqui morte, um chapéu da morte com um símbolo nazista, né? Então, a morte com a foice, como se o nazismo tivesse provocado a morte de pessoas. E isso realmente aconteceu. De acordo com cartaz, quem reinara na Espanha? Se os falangistas não fossem combatidos. Quem reinaria na Espanha se os falangistas não fossem combatidos? Como uma vitória das forças falangistas é descrita no cartaz. Então, bora lá, deixa eu entender melhor isso. Essa caricatura se refere, né, à Guerra Civil Espanhola. No cartaz é possível ler a seguinte frase: reinar na Espanha. O que você acha disso? Era uma tentativa do governo republicano espanhol de mobilizar as pessoas contra os falangistas. Então, reinar, o reino fascista, né? Só que provoca morte. E essa caricatura era uma caricatura dos republicanos contrários aos falangistas. Então, bora lá. De acordo com o cartaz, quem reinaria na Espanha se os falangistas não fossem combatidos? O fascismo. O fascismo-nazismo.
Como uma vitória das forças falangistas é descrita no cartaz? Então, aqui está sendo representado o quê? A morte, que é comandada pelo nazismo, né, pelos ideais nazifascistas. E caso os falangistas ganhassem, que foi o que aconteceu, o que aconteceria na França? A morte. E foi o que aconteceu, né? Sobretudo com o ataque a Guernica. Então, vocês podem colocar. Quem reinaria na Espanha se os falangistas não fossem combatidos? Reinaria o nazifascismo, o fascismo, que foi o que ocorreu. Ponto. Como uma vitória das forças falangistas é descrita no cartaz? Como consequência da vitória dos falangistas, o cartaz aqui está representando a morte de milhares de pessoas, que foi o que ocorreu, vide, né, o ataque a Guernica em 1937. B. Por que a Guerra Civil Espanhola é considerada um ensaio para a Segunda Guerra Mundial? Porque além de ter sido testados armamentos que seriam usados na Segunda Guerra, isso acabou servindo para a formação também de alianças, né, para o crescimento do fascismo e a formação de alianças. Beleza, meu povo? É isso. Uma boa prova, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.